da Itália, tem pessoas da Itália assistindo, sei que tem algumas pessoas de Portugal, já vi aqui que tem algumas pessoas de Portugal, não é? Tem de vários lugares assistindo este culto. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus diz em 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. Amém? Glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus. Essa história, irmãos, que nós acabamos de citar somente 2 versículos, ela é muito interessante. Então, se você tiver um tempo, e você tem agora, né? Tem um bom tempo, dê uma lidazinha na palavra de Deus e será de bênção para a sua vida. Mas eu quero trazer para os irmãos algo que Deus colocou no meu coração hoje. Eu marquei, pensei em algumas outras palavras, mas hoje, eu já tinha preparado já alguma coisa, mas hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu entendo que foi o Senhor, e então eu quero compartilhar com os irmãos dessa mensagem da parte de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que a arca estava na casa de Obed-edom por 3 meses apenas, e foi o suficiente para ele ser abençoado e toda a sua casa. E a palavra de Deus diz no versículo 12: Obed-edom e tudo quanto tem. Ou seja, ele foi abençoado, a sua família foi abençoada e tudo o quanto ele possuía foi abençoado. Eu estava esperando, se a igreja estivesse hoje aqui cheia, dizer amém. Glórias a Deus. Se você está aí na sua casa e você recebe esta palavra, então diga amém em nome do Senhor Jesus. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção nesta palavra, ou nesse texto que estava lendo, era a posição de Obed-edom. Para começar, irmãos, ele, apesar de estar dizendo aqui que ele era um geteu, não é? Muito possivelmente ele não era de Gate. De Gate, como os irmãos já conhecem, o pessoal, os gatitas, na verdade, eles eram ímpios, né? Esse aqui, muito possivelmente, ele fosse de Gat-Rimon, que era uma das províncias judaicas, onde o povo de Deus frequentava, morava, habitava. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, ele era um homem de Deus para que ele pudesse tomar conta da arca do Senhor. Nós vamos explicar isso daqui a pouco. Ele precisava ser um levita, não é, um sacerdote, alguém que pudesse estar apto para esse trabalho. A segunda coisa que me chamou a atenção durante o período que estava lendo essa palavra é que o nome Obed vem de uma raiz hebraica que quer dizer servo. Então observe que Obed, que vem de uma raiz, não é, que quer dizer servo, são as letras Ain, o Beit e o Dalet, que significa justamente Obed, né? Que dá a entender que ele era uma palavra dizendo assim, ele era um servo em Edom, ou seja, era um servo de Deus na cidade de Edom, ou seja, o em Gat-Rimon, não é? Onde ele estava pertencendo, participando. Então a primeira coisa era um servo de Deus. Então, quando há a arca do Senhor, que significa a presença do Senhor, chega na casa do servo de Deus, aleluia, a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se o povo estivesse aqui mais uma vez, eu estaria dizendo, diga amém, aleluia, porque na casa do servo de Deus, aleluia, a bênção sobre você, sobre a sua casa e sobre todas as suas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Mas eu gostaria de falar um pouco de como sucedeu essa história, não é? O que era que estava acontecendo, para que você possa entender. A palavra de Deus, ainda do versículo 2, diz assim: levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. A primeira coisa que nós entendemos é que Davi tenta tirar da casa de Abinadab e levar para a cidade santa, para a cidade de Davi. Mas ao chegar ali, ele faz uma observação, Deus aqui no versículo 2, né, que esta arca era o lugar de onde Deus falava. Era um lugar, e ele diz assim, em cima da arca, sobre a qual se invocava o nome do Senhor, e o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Aquela arca era o lugar que representava a presença de Deus, e era ali que se invocava o nome do Senhor, e então o Senhor respondia para a glória do nome do Senhor Jesus. Então Davi tenta levar aquela arca lá para a cidade de Davi, e quando ele vai levar, o que acontece? As pessoas não estavam preparadas para levar aquela arca, e eles não levaram da maneira que era necessário. Eles levaram aquela arca em cima de um carro de boi ali, e foi sendo puxado. Em algum momento, não é, quando o aiô estava puxando, guiando ali os bois, a arca deve ter balançado em algum desnível ali, e ali o que é que aconteceu? A palavra de Deus nos diz que Uzá foi ali e colocou a mão na arca do Senhor. E quando ele coloca a sua mão na arca, o que acontece naquele lugar? A palavra de Deus diz que Deus se ira e manda e acaba com a vida de Uzá. E aí a gente começa a entender, irmãos, o temor que começa a cair sobre o povo. Aquele povo começa agora a ficar preocupado por quê? Porque usar de uma maneira errônea, de uma maneira errada, não somente providenciou uma maneira errada de levar a arca, que era algo excelente, que é um objeto separado sempre por Deus, que representava a própria presença de Deus, foi levado de qualquer maneira. E quando isso acontece, muitas pessoas ficam pelo caminho, aleluia, mas aquele que carrega a presença de Deus, aleluia, da maneira certa, como Obed-Edom, aleluia, a palavra de Deus diz que é bênção para a sua vida. Glorifique o nome do Senhor Jesus, aleluia. E aqui, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, no seguinte versículo 3, diz: e puseram a arca sobre o carro e levaram, tirando ali da casa de Abinadab. E eu fiquei observando, irmãos, sobre esta palavra, Abinadab. E eu fiquei pensando, como foi que a arca chegou na casa de Abinadab? Se ela estava com Abinadab, por que a Bíblia não relata nada de extraordinário? Se ele estava na casa ou sob os cuidados de Abinadab, porque na verdade ela estava com Abinadab e Eleazar, o seu filho, foi separado para tomar conta da arca, porque não se relata nada de especial ali. Então eu fui procurar na história, nós fomos olhar um pouquinho, e aí, antes de nós entrarmos aí para falar sobre isso, eu gostaria de falar o que representa na verdade a arca. A arca, a palavra do hebraico é tevá, e essa palavra também não é somente usada para a arca do concerto, mas também para a arca de Noé. Então, quando eu comecei a observar a respeito dos símbolos da arca, sobre o que representa a arca, eu comecei a observar. Para Noé, a arca representou segurança, livramento, representou para ele, quem sabe, a resposta de uma promessa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Glórias a Deus. Para Obed-Edom,
Aí nós acabamos de ver, a arca representa a bênção de Deus, porque depois que a arca chega na casa de Obed-Edom, a bênção de Deus se espalha para a sua família, para ele, para a sua casa e para tudo quanto ele havia feito. Mas a palavra de Deus também nos dá a entender que a arca não somente representa livramento ou bênção, mas se nós lermos a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 20, nós vemos que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é comparado à arca de Noé. Ou seja, Jesus veio para morrer pelos justos e injustos, ele veio para morrer por todos, mas somente aqueles que ouviram a sua palavra, somente aqueles que creem na sua palavra, somente aqueles que estão dando ouvido à sua palavra, aleluia, são abençoados, porque obedeceram a voz. E Pedro faz essa comparação com a arca de Noé, dizendo que somente aqueles, a dizer, aleluia, somente 7 e Noé foram salvos. Por quê? Porque deram ouvidos, porque entraram ali. Então, mais uma vez, a arca como um símbolo de salvação, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aqui a palavra de Deus, irmãos, mais uma vez mostrando um outro símbolo da palavra arca. A própria arca representava a presença de Deus. E é aqui onde eu quero dar uma parada para que você possa meditar juntamente comigo. Quando Deus, no livro de Êxodo, começa a direcionar o povo como fazer o tabernáculo, ele dá orientações precisas para tudo que era do tabernáculo. O tabernáculo seria uma habitação da presença de Deus. O tabernáculo tinha 3 divisões, desde o pátio, o lugar santo ao lugar santíssimo. Ele foi feito sobre todas as orientações. A partir do capítulo 25 do livro de Êxodo, você vai ver Deus ensinando, mostrando, orientando, dizendo todas as medidas e em todas as peças. E nós entendemos porque os simbolismos vieram através dessas orientações. Aleluia, e nós começamos a ver o próprio Deus dizendo: faça uma casa, porque eu aí habitarei no meio de vós. É a necessidade, ou seja, é a vontade de Deus de querer habitar no meio do seu povo, de estar junto com o seu povo. Então não pense que neste momento de angústia, de luta, de perseguição, de problemas que se levantam, de coisas que estão acontecendo lá fora, o Senhor não esteja na sua casa, na sua presença. Não, o Senhor está junto com você. Confie, creia em nome do Senhor Jesus, porque sempre o anseio de Deus era estar no meio do povo. Se você ler no livro de Números, você vai ver que o tabernáculo era o centro de todas as coisas, e todas as tribos à sua volta faziam as suas tendas de volta para o tabernáculo. Ou seja, todas as casas eram de frente para o tabernáculo. As tribos que ficavam do lado esquerdo ficavam de frente para o tabernáculo. As que estavam atrás ficavam de frente para o tabernáculo. As que estavam do outro lado faziam as tendas de volta para o tabernáculo, mostrando, aleluia, mais uma vez, que ele era o centro de Israel. A bênção de Deus vem daí, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Sempre que eu prego sobre essa palavra, eu fico imaginando as pessoas acordando pela manhã. Aleluia, as primeiras coisas que eles faziam a sair da sua tenda era olhar para a presença do Senhor. Aleluia, ou você sair da sua casa ao amanhecer o seu dia, é a presença do Senhor, aleluia, que vai fazer a diferença na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Era a vida deles, a família voltada para o tabernáculo, os seus negócios voltados para o tabernáculo, para a presença do Senhor. Então a arca tinha, aleluia, e continua tendo um grande simbolismo da presença do Senhor. Glorifique o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, quem sabe isso tudo que está acontecendo faça que nós possamos refletir a respeito de como está a arca do Senhor na nossa casa. Aleluia, será que nós temos tempo para
para passar para os nossos filhos falando das coisas de Deus? Será que temos tempo para sentar com o nosso cônjuge e orar um pouco na presença de Deus? Será que nós estamos, diante da palavra, lendo a palavra, ou estamos ali de frente à televisão, que é a tira-visão, de muitas pessoas? Tira a visão, a pessoa fica, agora há pouco eu soube que a Netflix e outros lugares estão colocando aí filmes e para que as pessoas fiquem em casa assistindo, ou seja, alienados das coisas que estão acontecendo. Eu já não digo que você tire um tempo que você possa se entreter, mas não seja esse o objetivo. Aleluia. Olhe como está a sua casa. Quantas vezes nós, como pastores, temos escutado pessoas dizerem assim: pastor, eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu chego tão cansado, pastor, eu chego exausto. Quem sabe, aleluia, este vídeo esteja sendo um momento de reflexão, para você entender que o suprimento não vem do seu trabalho, mas sim da mão do Senhor. E quando nós temos tempo na presença do Senhor, aleluia, é o Senhor que suprirá as nossas necessidades para a glória do nome do Senhor Jesus. Glorifique o nome do Senhor Jesus nessa noite. Quem sabe você esteja pensando: a arca do Senhor está agora na minha casa. Este culto está sendo como uma arca, aleluia, que está entrando na minha casa através deste aparelho que você esteja usando. Aleluia. Quem sabe você esteja reflexionando e dizendo: eu não tenho parado para jejuar, eu não tenho parado para fazer um culto doméstico na minha casa, eu não tenho parado para fazer algo para o Senhor. Aleluia. Eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que este culto seja uma bênção, aleluia, seja a arca do Senhor, como foi na casa de Obed-edom, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Seja bênção para você que, quem sabe, durante muito tempo só passou fazendo outras coisas. Agora você vai dar um tempo para ouvir a orientação de Deus para este momento de luta. Aleluia. Aqui o Senhor nos orientará como sair para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Aleluia. Escreva aí amém. Eu quero ouvir aqui, eu quero ver você, aleluia, participando e mandando aqui o seu amém em nome do Senhor Jesus. Irmãos, como eu falei, eu fiquei pensando por que não se relata nada sobre o que Deus poderia ter feito na casa de Abinadab e de Eleazar. Eu fiquei pensando o que pode ter acontecido. Então eu fui procurar a história para que a gente possa relembrar o que era que havia acontecido. E quando nós começamos, eu fui procurar, eu abri a minha Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 4. E ali, a partir do capítulo 4, eu comecei a ver as coisas que Deus estava fazendo. A partir do capítulo 4, irmãos, se você ler antes ainda seria muito interessante, mas eu comecei no capítulo 4 para trazer uma reflexão para os irmãos, onde as pessoas tinham a presença de Deus, que era a arca, como um sinal de vitória. A arca era a presença de Deus. E ele não era somente uma presença qualquer, era o próprio Deus agindo a favor de Israel. E as pessoas naquele tempo, irmãos, o sacerdote Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, eles estavam sendo os guardadores, aqueles que protegiam, aqueles que cuidavam da arca. Mas a palavra de Deus diz que Eli, apesar de ter sido um grande sacerdote sobre a vida de Israel, Eli foi um pai negligente, porque os seus filhos pecavam diante do Senhor e ele não os corrigia. É isso que a palavra de Deus fala. Ele não os corrigia. E a palavra de Deus mostra que Ofni e Finéias, eles eram profanos, profanavam as coisas de Deus. E quando chegou mais à frente, que eles entram para uma guerra onde os filisteus se acercam a Ebenezer, que quer dizer pedra de ajuda, onde nós lemos a palavra de Deus e vimos que o povo de Israel estava todos ali.
Diz a palavra de Deus que eles chegam com a arca da aliança. Eram pessoas que deveriam cuidar da sua própria vida, cuidar do seu testemunho, cuidar das coisas de Deus com mais temor, mas eles não o fizeram. E quando diz a palavra de Deus que eles chegaram em Ebenezer, houve um grito, um grande júbilo naquele lugar. E ali houve uma alegria muito grande, e as pessoas começaram a jubilar. E quando começaram a jubilar, os filisteus que já estavam se preparando para a guerra perguntaram: mas o que está acontecendo no meio do arraial? Será que está acontecendo alguma coisa? E algumas pessoas disseram: não, é porque a presença, a arca foi trazida e o povo está jubilando. Ou seja, o povo estava achando que porque ali estava a arca, eles poderiam entrar na guerra de qualquer jeito, sem olhar para a sua vida, sem buscar a santidade, sem procurar realmente temer ao Senhor em todos os seus caminhos. E quando você lê o capítulo 4, você fica estarrecido, porque diz a palavra de Deus que os filisteus entraram contra o povo de Israel e matou mais de 30.000 pessoas, e aquelas pessoas começaram a ficar em pânico, e os filisteus começaram a tomar e a destruir os lugares. E diz a palavra de Deus que um fugiu e foi contar para Eli. E quando ele vai contar para Eli, que era o pai de Ofni e Finéias, e diz que a arca do Senhor foi tomada pelos inimigos. A arca do Senhor foi tomada por aqueles que deveriam, na verdade, perder a guerra, mas porque o povo estava distanciado, então eles perdem a guerra. E quando ele fala isso para o pai não aguentou. A palavra de Deus diz que ele já tinha mais de 90 anos, ele caiu, quebra o pescoço e morre ali também. Uma das esposas ali que estava a ponto de ter um filho, ela, quando tem um filho, recebendo essa notícia de que agora seria escravo dos filisteus, elas ficam apavoradas e ela olha para o filho e chama o filho de Icabor. Icabor significa se foi, ou seja, acabou a glória de Deus. E ela diz: foi a glória de Deus. E então é um grande momento de angústia, de temor, de terror no meio do povo. As pessoas começam agora sem saber o que fazer, eles estavam perdidos, sem orientação. E quando nós partimos para o capítulo 5, aleluia, a palavra de Deus diz que os filisteus levam a arca para Asdod. E quando eles levam a arca do Senhor para Asdod, a palavra de Deus, irmãos, diz que eles colocaram a arca diante do Deus de Asdod. E eu fiquei observando ali, irmãos, sobre aquele momento, sobre aquela situação, onde a palavra de Deus diz que, porque eles colocaram e foram festejar, né? Deixaram ali a presença ali de Deus, ou a arca do Senhor, como na presença lá do Deus. E diz a palavra de Deus, o que é muito interessante, é que eles colocam a arca bem de frente ao Deus do povo asdodita, né? E eles colocam ali, ficam lá, e vão para suas casas, vão festejar que estavam vencendo, e foram festejar, quem sabe, que estavam falando das coisas que estavam acontecendo. Mas quando chega o próximo dia, diz a palavra de Deus que o Deus dos asdoditas, ele caiu, metade caiu de frente para a arca, quebrou-se as mãos, e ele estava como que inclinado diante da arca, porque a presença de Deus, aleluia, faz com que todos se dobrem diante dele. Aleluia, a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, ou no último dia, no grande tribunal de Cristo, todos se dobrarão diante do Senhor, desde o maior ao menor, todos se dobrarão e confessarão que Ele é o Senhor. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, mas a palavra de Deus aqui mostra que o povo começa a ficar apavorado, porque eles começaram a blasfemar do Deus de Israel, começaram a falar
coisas sobre o Deus de Israel, quem sabe dizendo, olha aí, o Deus de Israel não vai fazer nada. Quem sabe dizendo, olha aí, eles diziam, falavam tanto de Deus, mas olha aí, cadê Deus? Quem sabe eles estavam no carnaval, fazendo imagens de Jesus sendo derrotado. Quem sabe nas suas festas eles estavam dizendo, olha aqui, olha, enquanto Jesus está sendo preso, eu estou aqui mostrando que o diabo é que é o vencedor. Quem sabe naquelas festas que eles estavam fazendo, quem sabe eles estavam fazendo uma série a respeito de Jesus e Maria e Deus. Quem sabe eles estavam pensando, elaborando, elucubrando, não sabendo que havia um momento em que o Senhor se levanta, aleluia, e quando o Senhor se levanta, aleluia, o inimigo estremece e cai por terra, aleluia, ele se dobra diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem poder para parar a tempestade, aquele que abriu o mar, aquele que não tem, aleluia, como pará-lo, porque quando ele age, aleluia, ninguém pode impedir. Glorifique o nome do Senhor, você que está nos escutando, porque você veio para este lugar para adorar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Mas quando chega o momento, aleluia, em que eles chegam pela manhã e vê aquele Deus olhando ali, o Deus dele, eles disseram, olha, mas o nosso Deus está aí destruído, ele está quebrado. Pararam, cerraram o lugar para que ninguém visse o que estava acontecendo, mas não importa, aleluia, porque o que Deus iria fazer não era algo somente, aleluia, lá dentro do templo de Dagon, aleluia, Deus iria fazer algo que iria tocar do povo, e a palavra de Deus diz que enquanto eles ficavam preocupados, começou uma praga entre eles. Eu não vou falar sobre a praga, se você quiser, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 5, e você vai observar, mas houve uma praga no meio deles, e todos ficaram doentes, e eles começaram a ficar doentes, e aquilo começou a fazer com que eles entendessem e dissessem, sabe o que é isso? É o Deus de Israel, ele está no nosso meio, e quando ele está no nosso meio, alguma coisa acontece, e os homens começaram a ficar enfermos, as famílias começaram a ficar enfermas, as pessoas começaram a entrar num pânico terrível. Então eles procuram um sacerdote para orientar o que eles devem fazer, e um dos sacerdotes que não entendia das coisas de Deus fala sobre ele e diz assim, olha, faz a imagem da enfermidade, da praga. Quem sabe se fosse, por exemplo, esse vírus, o coronavírus, ele iria fazer ali uma imagem do coronavírus de ouro, e eles fariam ali, ele disse, faça um para cada príncipe, e cada príncipe foi lá e fez ali as suas imagens de ouro, e ele disse assim, os ratos também, os ratos têm sido uma peste dentro da cidade, e tem sido uma coisa, então faz umas imagens também aí de rato, quem sabe esse Deus para com essa ira. E eles começaram a chamar os governantes, começaram a chamar desde Asdod, Gaza, Askelon, Gate e Ecrom. Eles colocaram todos eles e disseram assim, vocês têm que fazer alguma coisa, façam uma caixinha lá de madeira e coloquem ali tudo de ouro ali, e coloquem em cima de um carro, e usem uma vaca ou um gado que nunca foi colocado jugo sobre ela, e coloquem e mande de volta para Israel, porque nós não suportamos isso. Aleluia. Quando eu estava orando a respeito disso, aleluia, eu comecei a glorificar o nome do Senhor, aleluia, porque não há ninguém no mundo que possa blasfemar do nosso Deus e ficar da mesma forma. Todas as nações vão ter que se inclinar e dizer, tem algo acontecendo que é sobrenatural, aleluia, o Deus dos exércitos, ele está agindo, aleluia, quando ele começa a operar, aleluia,
é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Eles cometem o mesmo erro que Aiô e Uzá fizeram. Mandam ali, mas não importa. A arca volta e vai para a casa de Josué. A palavra de Deus diz que ele foi para a casa e vários príncipes foram acompanhando. E eles levaram a arca até a casa de Josué, que mora de Bet-Semes. E a palavra de Deus diz que quando chega ali, eles fizeram o sacrifício de tudo que havia ali, inclusive das vacas, fizeram o sacrifício, mas também erraram. E quando chega no capítulo 7, então diz até o capítulo 7, aleluia, ele diz assim: então levaram a arca do concerto à casa de Abinadab e consagraram a Eleazar. E a arca do concerto ficou ali 20 anos. Aleluia, 20 anos. Aleluia, ficou ali a arca do concerto. E durante 20 anos, aleluia, não se ouviu mais falar da arca do concerto. Durante 20 anos, nós vimos na palavra de Deus, aleluia, que não se ouve, aleluia, nada, que não houve nenhuma ação na casa de Abinadab, que não houve nenhuma ação miraculosa, nenhuma cura, nenhuma bênção de Deus, nada, durante 20 anos. Quem sabe as pessoas estavam meio que acostumadas a dizer assim: olha, Deus já fez, Ele já fez, olha, e eles olhavam, quem sabe, para o agir de Deus no passado. Quem sabe eles clamavam dizendo: olha, esse é o Deus, porque eu esqueci de mencionar, mas o povo dos filisteus, quando foram falar com os reis dos filisteus, eles começaram a dizer: é aquele Deus, é aquele Deus lá que tirou o povo do Egito, aquele Deus que tirou com mão forte, aquele Deus que fez grandes milagres. Então aquele povo estava blasfemando do povo de Deus, porque o povo de Deus estava acostumado, estava meio que acomodado, falando apenas do seu passado, dizendo: olha, ele já fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor andou fazendo aquelas coisas, mas não estava, aleluia, vivenciando um milagre da parte de Deus. Aleluia, muitos que estão em casa hoje nos assistindo, sabem que Ele é o Deus Todo-Poderoso, sabe que Ele é o Deus que abre portas, mas não teve portas abertas ainda. Aleluia, muitos sabem que Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura, mas ainda não teve cura ainda. Aleluia, muitos sabem que Ele é o Jeová, aleluia, Jireh, aquele que dá a providência, mas ainda não viu o multiplicado azeite da farinha, como foi falado aqui. Aleluia, muitos sabem que Ele é o Jeová Raá, aquele que está perto, presente, mas ainda não viveu essa experiência. Aleluia, eu quero lhe dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Deus está tocando em vida nessa noite, para entender que Ele é o Senhor, aleluia, que Ele é o Deus de aliança, aleluia, que Ele é o Deus que providencia, aleluia, em nome do Senhor, a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, aleluia, é a arca do Senhor chegando na sua vida nesta noite, é a arca do Senhor, aleluia, entrando na sua casa. Então começa a limpar o lugar, começa a permitir que ela entre, aleluia, começa a cuidar das coisas do Senhor, porque haverá providência, porque vai haver providência, aleluia, vai haver
no seu estédio já não confia mais. Aquele que achava que era a sua empresa que dava o sustento já não confia mais. Aquele que achava que era o governo que ia sustentar, o governo está com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. Aleluia. Mas quando a arca do Senhor entra na tua casa, quando a presença do Senhor está na tua casa, praga alguma te sucede. Aleluia. Nem nada te sucederá, porque o Senhor é quem te guarda. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Feche os seus olhos e eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Enquanto a irmã está cantando, eu quero que você esteja glorificando o nome do Senhor nessa noite. Oh, aleluia. 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 Glorifique o nome do Senhor. Orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Quem sabe você não tomou um tempo, separou para ouvir essa palavra. Quem sabe você não tomou um tempo suficiente, aleluia, para entender o que Deus quer para a sua vida. Mas eu tenho uma palavra para você em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.